O Rezende pergunta o seguinte: está na hora de questionar o elenco do Flamengo? Focam tanto em técnico, mas tem muito jogador que já não entrega como antes. E a defesa é um horror. Bom ponto esse, Mauro. O Flamengo desembarcou, o Everton Ribeiro falou, tal, né? Dá para ser campeão, e dá mesmo, foi 1-0 só, acho que até que vai ser. Mas, de fato, é difícil que respingue alguma coisa no elenco do Flamengo, que é muito forte. Mas tem alguém que não entrega, que tem que ir embora do Flamengo? Só fazer aqui uma ressalva, além da estrela do terceiro milênio, também caiu a Vila Maria, né? São duas rebaixadas em Aí a São Vila Paulo. Maria, verdade. Então, Isso eram mesmo. duas escolas. Bem, sobre o elenco do Flamengo, assim, eu acho que é muito pouco questionado, porque para mim assim, é muito óbvio que os jogadores também têm responsabilidade no que acontece, né? Parece que eles são café com leite, que eles são os bonequinhos amestrados, que o técnico controla com o joystick, não é assim. Por exemplo, as férias dos jogadores, 42 dias. Culpa de quem? Culpa da diretoria? Sim, óbvio. Por que 42 dias de férias? Né? Não tinha comissão técnica. Não tem ninguém no Flamengo que possa fazer. Primeiro, o departamento médico estava lá. Então, se eles voltassem antes do Natal, depois de 30 dias, né, e fizessem já toda aquela bateria de exames, todos aqueles testes, depois um preparador físico, que fosse o cara da base, fizesse um início, um trabalho inicial. Cara, esses dias não seriam jogados fora. Não é possível que não tenha como planejar isso. Né? E aí você, quando recebe no dia 2 de janeiro essa nova comissão técnica, com o preparador físico que era Mário Monteiro, né, que era do Jorge Jesus e tudo mais, você já tem algo iniciado, já tem um atalho, né, para utilizar a temporada passada, que foi atípica, com o encerramento da mesma em novembro. Mas a culpa também é dos jogadores, porque alguém acha que os jogadores não pediram para ficar mais tempo de férias? Pediram. Eles queriam. Eles queriam. Eu até falava hoje na Jovem Pan sobre isso, quando falam assim, não, a Arrascaeta não pode sair do time. Eu falei, não tem Zico no Flamengo hoje. Sabe por que o Zico nunca teve que sair do time porque ficou fora de forma? Porque o Zico nunca ficou fora de forma. O Zico nunca ficou gordo, nunca ficou sem força. O Zico estava sempre bem. Teve aqueles graves problemas de joelho, das porradas que tomou, e o cara ficava lá fazendo musculação, andando de bicicleta, bicicleta ergométrica, aquela porra toda, horas e horas e horas, para poder ter condição de jogar. Então, não tem Zico no Flamengo. Então, o Zico nunca ninguém falou, o Zico tem que parar para treinar, porque o Zico nunca estava fora de forma, cara. O Zico chegou a voltar de férias antes do tempo, para poder se preparar melhor. Então, o cara era muito profissional. Além de ser o craque do time, ele era uma referência nesse aspecto. Agora, no Flamengo, os jogadores pediram também. Queriam, claro que queriam. Agora, o Gabigol está em forma. Perdeu o gol ontem, é verdade, mas não está fora de forma. Por que o Gabigol está em forma e o Arrascaeta não está? Por que o Arrascaeta fez aqueles 2 gols quando o Diego Alonso finalmente o escalou na Copa do Mundo? Ninguém me contou, eu vi no estádio, jogou pra cacete. E agora está fora de forma. No Uruguai estava bom, agora está ruim. Que diabo é isso? Eu acho que tem muitas perguntas que têm que ser feitas com relação aos jogadores também. Mas aqui a gente preserva o jogador. O Arrascaeta não, o Arrascaeta não tem nada. Parece que ele é um bibelô, sabe, que não pode ser questionado. Joga pra cacete, os caras estão na história do clube, mas têm que ser questionados. Por que não estão em forma? O que precisa para colocar em forma os bonitões? O que é necessário fazer? Parar, treinar, o que é? Então, acho que, de fato, são muito pouco questionados. Acho que é muito culpa também do hábito da imprensa esportiva brasileira de resumir tudo a técnico. O técnico é um elemento importantíssimo num contexto que deve ser questionado, mas ele não é o único. Não existe só técnico e dirigente, tem jogador no meio. Tem jogador, não é o caso, não estou dizendo que é o caso, mas tem jogador que às vezes não está se empenhando, que não está afim. E tem jogador que está afim, que treina, que se prepara e tal, que vai além. Então, eu acho que, de fato, eles são muito pouco questionados, quase não são questionados, e essa é uma coisa que eu não consigo entender o porquê. E esses questionamentos não colocam em dúvida a capacidade técnica de ninguém, apenas são questionamentos profissionais. Porque se falar, o jogador está fora de forma, ele voltou de uma lesão, estava um tempão parado, óbvio, compreensível, né? Por exemplo, Bruno Henrique está machucado. Digamos, daqui a alguns meses ele fica de novo à disposição do técnico. É claro que ele vai estar fora de forma. O cara teve uma lesão grave no joelho, não vai voltar jogando para caramba, tudo bem, então não vai. O Gerson até eu entendo, que o Gerson jogou pouco no segundo semestre passado, porque quando mudou o comando técnico do Olympique de Marseille, a metade do ano passado, né, quando entrou o Igor Tudor e saiu o Jorge Sampaoli, ele passou a ser menos utilizado. Então, ele jogou muito pouco no segundo semestre. Agora, esses caras jogaram, estavam com ritmo de jogo, pararam na Copa do Mundo, aí esticaram as férias. Nada justifica tantos jogadores que. Ontem teve uma jogada com a Rascaeta, em que ele foi levando a bola para o lado direito e ele não tinha ninguém para tabelar.
ele perdeu a bola com uma facilidade assustadora. Assim, os jogadores adversários vieram, tomaram a bola e saíram. Por quê? E aquilo é falta de força. Não tinha força para arrancar com ela, não tinha força para fazer uma proteção. Fisicamente, o cara não está bem. Além, claro, da questão da altitude, que não pode ser ignorada, obviamente, no contexto de jogo, um jogo como aquele de ontem, qualquer outro jogo a 2.800, 3.000 e tantos metros. Temos aqui o Arnaldo, que é um especialista, que sabe que a altitude ela muda tudo. Ela provoca reações diversas nos seres humanos. Então não dá para achar que todo mundo vai chegar lá e vai jogar normalmente, vai correr, não vai. Tem até um lance hoje que muita gente estava analisando, de uma reposição de bola, que foi o lance do cartão do Vidal. Já era 30 e tantos minutos do primeiro tempo, e aí todo mundo desceu. Um dos lances de um contra-ataque, uma transição ofensiva, que o Flamengo não fez o acabamento certo. 3 contra 3, 4 contra 4, 2 contra 2, sempre erravam ou o Gabigol perdeu o gol. Quando teve a chance, 2 vezes, né? Uma delas estava impedida, o outro estava em condição legal e perdeu também. E o time não conseguiu voltar. Eu acho que aí foram 2 coisas. A transição defensiva do time está muito mal, 3, aliás, está muito mal. Os jogadores não têm o preparo físico adequado, que eu acho que também é responsabilidade deles, minha que não é. Né? Não é minha. É deles. Né? Uhum. Se o âncora arrumar um personal trainer para ficar fortão, o cara passa toda uma programação de musculação e tal, e o âncora não fizer, não cumpre. A culpa é dele. A culpa não é do cara, a culpa é do âncora. Você tem que fazer isso aqui. Você vai fazer tantas séries aqui de supino, não sei o quê, aquela coisa, ficar levantando peso, o âncora lá e tal, todo dia. Aí o âncora vai lá segunda-feira, terça ele está cansado, quarta-feira não está afim, quinta ele fica ouvindo música, aí não adianta. A culpa não é do personal do âncora. Exato. A culpa, a não ser que ele seja incompetente. Agora, se o cara que está lá na preparação física fez os caras correrem em 2019, ele não deve ser incompetente. Então tem alguma coisa errada. Qual é o mistério? Ninguém explica. E pouco se questiona. E nessa jogada que o Vidal tomou o cartão, eu entendi 3 coisas que eu falei. Preparo físico ruim dos jogadores, o time não está fazendo esse tipo de movimento como deveria, com a naturalidade necessária, e também a altitude. Subiu todo mundo, na hora de voltar, putz, cara, não vai. Aí o Vidal foi lá, fez a falta, tomou o cartão. Aliás, ele fez só 2 faltas no jogo, fez 7 desarmes. Acho que melhor partida dele no Flamengo, né? Os números foram ótimos. E aí tem um outro ponto que é muito interessante. Vocês vão lembrar que semana passada, o Vitor Pereira experimentou o Vidal no lugar do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está jogando muito mal. E ele falou depois do jogo com o Volta Redonda, não, eu coloquei o Vidal que eu queria tentar dar um pouco mais de proteger mais a defesa. Eu estou muito exposto, não está indo. O Vidal, embora seja veterano, ele sabe jogar ali. Ele conhece os atalhos, ele é um cara que ele sabe para que lado o jogador adversário vai cortar, entendeu? Ele tem a manha, ele sabe fazer o trabalho. Físico, né? Exato. E assim, ele é veterano, é verdade, tem 35, 36. O Modric vai fazer 38 esse ano, gente. É 2 anos praticamente mais velho. Que está jogando em alto nível Copa do Mundo e no Real Madrid. Ontem, de novo, jogou e tal. Aliás, o Kroos ficou no banco ontem, mas a Real Madrid Mimimi não reagiu. Entendeu? O Valverde, o Camavinga e o Modric no banco. Né? Ela compreendeu, mas a Flávia Mimimi não aceitaria. E aí a Flávia Mimimi, mais os loucos que estão por aí, não, que absurdo, tirou o Everton Ribeiro. Cara, não está jogando nada, o cara nitidamente está em baixa. E ele testou o Vidal. Na minha visão, o fato do Vidal ter jogado com Volta Redonda foi fundamental para que ele entendesse o que o Vitor Pereira queria, qual seria o posicionamento, qual seria a missão dele em campo, para ele fazer o bom jogo que ele fez ontem. Sem ele ontem, não seria 1-0. Seria 2 ou 3, acredito eu. Então, aquela mexida da semana passada teve um efeito positivo agora. Quem observa isso? Quem se liga para esses detalhes? É só reclamar, é só apontar defeito e isentar jogador. Os jogadores têm que ser elogiados quando vão bem e questionados quando vão mal. É uma coisa muito, muito óbvia. Mas no Brasil, a gente não questiona muito jogador de futebol. Parece que eles são realmente uma entidade superior acima do bem e do mal, especialmente quando tem títulos no currículo. Exato. Que é o caso específico desses caras do Flamengo. Né? O Davi Luiz, no final do jogo, ontem, não, o time jogou mal. Então, realmente jogou mal. O gol foi em cima dele. O gol foi em cima dele e do Fabrício Bruno. O Carabarral, o jogador que fez o gol, ele cabeceou uma bola perigosa 5 minutos antes do gol. Mesma jogada. E ele subiu no meio dos dois e testou. Realmente, o lance capital foi em cima do Davi Luiz. Foi em cima e foi bola parada. Não foi nem, não, o time estava exposto, a defesa estava. Não. Bola parada, um escanteio cedido pelo Arrascaeta, que estava ajudando a defesa. Pôs a bola para escanteio, deu um carrinho na área. A cobrança foi feita, o campeoníssimo subiu ali sozinho, testou, fez o gol, 1-0 e foi barato. Poderia ter sido demais. São 3 jogos do Flamengo contra o Del Valle, um 2-2, um 0-5, uma goleada sofrida com o Domenech. O 2-2 foi com Jesus.
e agora uma derrota de 1-0. Ou seja, o Flamengo nunca derrotou essa equipe jogando lá na cidade de Quito.